Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos ao blog Vou Nessa Direção. Algum tempinho que a gente não se encontra, mas hoje estamos aqui. Então, estamos reunidos na presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E já no início dessa formação de hoje, nós pedimos o auxílio da Virgem Maria para que ela conduza os nossos corações e nos ajude a acolher e aguardar a palavra de Deus, como ela fez. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, com a graça de Deus, hoje queremos partilhar nesse blog sobre o tema do pecado. Muitas vezes a gente passa pelo pecado, muitas vezes a gente permanece, a gente perde tempo no pecado. Muitas vezes o pecado faz com que a gente perca o nosso objetivo, perca o nosso foco, perca as graças que Deus nos deu. Mas essa mensagem de hoje é para abrir os nossos olhos também com relação ao sacramento da confissão, porque muitas vezes o pecado fica no nosso caminho, mas nós não confessamos ou nós nos entregamos ao pecado e achamos que o pecado é mais poderoso. Então, só para começar aqui, não é o tema, mas só porque o Espírito Santo está suscitando no meu coração, eu quero falar para você que o pecado não é mais forte que Deus. O pecado é uma desgraça. O pecado é terrível. O pecado é o que de pior a gente pode fazer, mas Deus é mais poderoso que o nosso pecado. Tá bom? E também, para que fique claro, essa pregação, essa formação vai para as pessoas que têm conhecimento do pecado. Porque o Catecismo da Igreja Católica define que não tem como você ser julgado por uma coisa que você não sabe. Mas também o fato de você não saber não é desculpa para que você não seja julgado. Então existem duas coisas que parecem contrariedades, mas elas na verdade se completam. Uma é, você não pode ser julgado pelo que você não sabe. E a outra é, se você tem acesso ao conhecimento, você pode ser julgado por não buscar o conhecimento. Mas enfim, para que a gente defina e tenha claro aqui, eu queria pegar a palavra de 1 João no capítulo 3, no versículo 4, porque São João define o que é pecado. Então está escrito assim: todo aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Palavra do Senhor. Então, o pecado é a transgressão da lei. Mas como alguém pode ser julgado se ele não conhece a lei? Ou se ele não sabe da lei? E que lei que é essa? São os mandamentos. Hoje, sendo dia 3 de novembro, o evangelho hoje de sábado à noite, que já é o evangelho de domingo na verdade, um rapaz chega para Jesus e pergunta quais são os mandamentos, e Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua energia, com todo o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Então esses são os dois principais mandamentos. Mas é claro, existem os 10 mandamentos da lei de Deus, existem os 5 mandamentos da igreja. Então você só pode ser condenado pelo pecado se você tem consciência dele. Se você é católico, se você é protestante, se você é cristão, se você sabe o que diz sobre o que a Bíblia ensina sobre os 10 mandamentos, se você é católico, sobre o que a igreja ensina sobre os 5 mandamentos da igreja, a gente tem que seguir os mandamentos. Então, o pecado é a transgressão da lei. A lei de Deus cravada no nosso coração é o amor. Então, no Antigo Testamento, antes de Jesus vir, era a lei pela lei. Com a vinda de Jesus, no Novo Testamento, é a lei do amor. Então, no Antigo Testamento, os 10 mandamentos estavam gravados nas tábuas da lei. No Novo Testamento, com Jesus, os mandamentos estão gravados no nosso coração. Lá no íntimo da nossa alma existe essa realidade que mesmo que se a pessoa não acredita, ela se sente incomodada de alguma forma com relação ao pecado.
E o pecado incomoda. O pecado é a coisa que mais afeta, primeiramente, a nossa vida espiritual, é claro. Mas não só aí. O pecado também afeta a nossa vida psíquica. Os vícios. Cria-se uma necessidade psíquica de repetição, de tentar satisfazer um vazio que no fundo é espiritual. Mas também o pecado, de tão terrível que ele também destrói o nosso corpo. Ele ataca-nos, não nos ataca, né? A gente se mutila através do pecado ao ponto de que o pecado prejudica o nosso corpo. Como no caso de um vício de bebida, por exemplo. A pessoa, ela quer satisfazer aquele vício e aquele vazio que o pecado gera nela, aquela dependência que o pecado criou, ao ponto de que ela bebe tanto, bebe tanto, bebe tanto, bebe tanto, que ela fica de ressaca, e ressaca várias vezes consecutivas, semana após semana, mês após mês, anos após anos, ao ponto de que o fígado dela não aguente tanto álcool, que é engraçado até a piada que as pessoas dizem, tem mais álcool do que sangue no corpo, e ela vai destruindo, vai corroendo o fígado. O pecado do cigarro, a mesma coisa. A pessoa fuma, gasta dinheiro, gasta tempo e vai se alimentando, vai sugando aquela fumaça satânica para dentro dos seus pulmões. Mais de 3.000 substâncias cancerígenas no negocinho de cigarro, aquela porcaria. E aí você gasta o seu tempo que, em vez de você estar rezando, em vez de você estar com a sua família, em vez de você estar fazendo alguma coisa produtiva, você está fumando, e aquilo vai corroendo o seu pulmão ao ponto de que tantas doenças, tantas coisas ruins, câncer, fedor nos dentes, fedor na boca, na barba, a barba da pessoa fica amarela, a roupa fica fedendo, meu Deus do céu. Eu vou falar pra você, teve um tempo da minha vida que eu convivia com pessoas que fumavam, e a pessoa fuma perto de você, ela acha que aquilo não incomoda, e quando ela termina de fumar, ela está completamente fedendo, e a sua roupa também fica impregnada de tão terrível que é. O pecado é isso, você não vê mais, você cometeu o pecado, você não vê, mas o fedor, aquela coisa terrível fica, e os frutos são esses. São Paulo diz na sua carta em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, que o salário do pecado é a morte. E no capítulo 3, no versículo 23, que todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Em Isaías, no capítulo 59, no versículo 1, o profeta diz que não é a mão de Deus incapaz de salvar, mas são os nossos pecados que colocam uma barreira entre nós e Deus. Então o pecado é tudo de terrível, física, psíquica e espiritualmente. Mas hoje o foco que eu quero dar para essa formação é que o pecado tira a nossa paz. O pecado acaba com a nossa paz. Como se não bastasse as doenças, câncer, destruição das famílias, não só em relação aos vícios, né? Porque a gente fala de pecado, a gente geralmente só fala de vício, mas o pecado é tudo o que vai contrário à lei de Deus, a lei que Deus imprimiu no nosso coração de felicidade, de santidade. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 3, diz que Deus, diz assim, Deus não nos chamou para a impureza. Esta é a vontade de Deus, que eviteis a impureza, que busqueis a santidade. Então existe dentro de nós esse anseio, essa coisa de buscar a santidade. E muitas vezes a gente, atendendo aos desejos da nossa carne, à vontade da nossa cabeça, aquilo que está fora de nós, que o mundo, o pecado e o demônio colocam na nossa vida, a gente enganado com o desejo de querer ser feliz, a gente erra o alvo. Esse é o sentido e é o significado da palavra do pecado em grego, errar o alvo. A gente tenta ser feliz, a gente tenta ficar na alegria, mas o pecado rouba a nossa alegria, o pecado rouba a nossa paz. Santo Agostinho dizia que o pecado é a razão da tua tristeza, mas deixa que a santidade seja o motivo da tua alegria. E inspirado nessa palavra de Lamentações, no capítulo 5 que eu vou ler, eu quero partilhar também aquilo que eu vivi, da minha experiência, quando eu fui confessar o meu pecado.
Então está escrito assim, esse daqui é o livro de Lamentações de Daniel, né? Capítulo 5, versículo 1. Lembrai-vos, Senhor, do que nos aconteceu. Olhai, considerai nossa humilhação. Nossa herança passou a mãos estranhas, e nossas casas foram entregues a desconhecidos. Órfãos somos privados de nossos pais, e nossas mães são como viúvas. Somente a preço de dinheiro nos é dado beber a nossa lenha, devemos pagá-la. Carregando o jugo ao pescoço, somos perseguidos. Extenuamo-nos, não há trégua para nós. Estendemos a mão ao Egito e à Síria para obtermos o pão para comer. Olha só. O pecado nos faz ficar miseráveis. Miseráveis, estendendo a mão para comer. Não é isso que você vê aí? Quantos jovens, por causa de que são escravos do pecado, como está escrito em João, no capítulo 8, no versículo 34, todo aquele que se entrega ao pecado é seu escravo. Todo aquele que se entrega ao pecado é seu escravo. Quantos jovens estão aí, como está escrito aqui, estendemos a mão ao Egito e à Síria para obtermos o pão para comer. Estão estendendo as mãos. Estão como aquele jovem que saiu de casa, quis a herança do pai, esbanjou tudo que podia, até não poder mais, até o ponto que acabou suas riquezas, não tinha mais dinheiro. Foi trabalhar numa fazenda e desejava comer junto com os porcos. A lama do pecado, é isso que faz comigo e com você, é isso que faz com os jovens, é isso que faz com as famílias. A família, em vez de se satisfazer, se ajustar, se ajeitar, o marido com a mulher, com os filhos, com os outros familiares, não. Fica aqui, ó, se escondendo, se entregando ao pecado, estendendo a mão para ter o que comer, estendendo a mão. Esse é o sentido, claro, o sentido físico, mas também o sentido espiritual. Estendendo a mão é uma carência de amor que a juventude vive. É uma carência de abraço, uma carência de carinho, e qualquer um que estende a mão, as pessoas estão pedindo, estão clamando através do modo que elas se vestem. Me ame. As mulheres mostrando o corpo. Me ame. Os homens querendo se satisfazer de tudo quanto é forma possível. Me ame. Querendo chamar atenção. Me ame. E tudo isso é fruto do pecado. O pecado faz com que a gente fique carente, que a gente fique necessitado, que a gente se humilhe ao ponto de querer se satisfazer, querer que alguém nos ame, que alguém estenda a mão para nós, para nos dar de comer. Ah, meus irmãos, mas que graça quando nós, naquela miséria desgraçada do inferno, lembramos, na casa do meu pai tem pão em abundância. Ah, meu irmão, se você que está assistindo essa formação aí já sentiu isso no seu coração, que você está se humilhando, clamando o amor das pessoas, que você está se rebaixando demais, você está se tornando um escravo, está se tornando um qualquer um, sabe? Está na hora de você acordar e se lembrar que na casa do Pai tem pão e abundância. Significa que Deus tem fartura, abundância para você. Pare de se humilhar, querendo clamar como um miserável o amor do mundo. Querer ser amado pelo que você tem. Isso é a maior ilusão. Enfim, versículo 7. Pecaram nossos pais e já não existem, e sobre nós caíram os castigos de suas iniquidades. Um povo de escravo domina sobre nós. Ninguém nos arrebata de suas mãos. Se comemos o pão é com perigo de nossa vida por causa da espada que ataca no deserto. Nossa pele esbraseou-se como ao forno sob os ardores da fome. Foram violadas as mulheres de Sião e as jovens nas cidades de Judá. Chefes foram executados pelas mãos dos inimigos, que nenhum respeito tiveram pelos anciãos. Jovens tiveram que girar a mó, e adolescentes vergaram sob o peso dos fardos de lenha. É isso. Como se tivesse um peso nas costas dos jovens, dos adolescentes, que os faz se humilhar para tentar se adaptar às máximas do mundo, às máximas da carne, às máximas que o demônio quer que a gente viva.
Você não foi feito para isso. Você não foi feito para ficar comendo migalha como um cachorrinho, como aquele filho pródigo comendo das lavagens do mundo, dos restos, da miséria, da desgraça, da pobreza de que o pecado faz com que você viva. Você foi feito para viver na graça, na abundância da casa de Deus, da graça de Cristo. Cristo morreu na cruz para nos alcançar vida, salvação, perdão, reconciliação com Deus. E muitas pessoas preferem ficar no pecado. Não se assentam mais às portas os anciãos. Deixaram os jovens de dedilhar as cordas da lira. Olha só no versículo 15, meus irmãos. Fugiu-nos a alegria dos corações. Nossas danças se converteram em luto. Caiu-nos da cabeça a coroa. Desgraçados de nós, porque pecamos. Amargurou-se-nos o coração e nossos olhos toldaram-se de lágrimas, porque o Monte Sião foi assolado e nele andam à solta os chacais. Vós, porém, Senhor, sois eterno e vosso trono subsistirá através dos tempos. Por que persistir em esquecer-nos? Por que abandonar-nos para sempre? Reconduzi-nos a vós, Senhor, e voltaremos. Fazei-nos reviver os dias de outrora. A menos que nos tenhais abandonado e que contra nós demasiadamente vos tenhais irritado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, essa palavra tem que mexer conosco hoje. Olha só, fugiu-nos a alegria dos corações. O pecado, ele sempre se apresenta como prazer, como alegria, como felicidade. O pecado nunca vai se apresentar como uma coisa ruim. Não fique pensando aí que você, ao ter uma proposta de cometer o pecado, por exemplo, da fornicação, do sexo antes do casamento, de transar com quantas pessoas der na sua cabeça, quantas pessoas quiserem ter relações sexuais com você. Não fique pensando que isso vai se apresentar como uma doença que você pode ter, como uma gravidez, como um vício. Não, isso vai se apresentar como só o prazer. Sabe qual que é o negócio do demônio, do pecado? É apresentar as coisas ruins focando só naquilo que é bom, aquilo que é o menorzinho, que é o prazer que você sente. O resto, as consequências, as coisas negativas, tudo o resto que é mal, que vem junto, não é apresentado. O demônio é um bom vendedor. Ele vende bem o seu produto. Ele vende o pecado ao preço que a gente quiser pagar. Ele parcela, sabe? Igual no Brasil, cartão de crédito, quantas vezes você quiser pagar. Você não precisa pagar tudo de uma vez. Não, você começa a pagar daqui 3 meses pelo preço do seu pecado. Não se preocupa. Mas você vai ter que pagar. Porque o salário do pecado é a morte. E está escrito em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, que de Deus não se zomba. O que o homem planta, isso mesmo ele colherá. E quanta gente está plantando pecado, plantando impureza, plantando pornografia, plantando droga, plantando tráfico, plantando roubo, plantando tudo o que dá na cabeça, tudo que o mundo oferece, plantando com gosto, com prazer, tendo relação sexual, vivendo uma vida dissoluta na balada, nas bebidas, nas drogas, no prazer, na mentira, no ódio, na inveja, pagando mal com mal, vivendo de uma forma que desagrada a Deus. E o que você acha que você vai colher disso? Vai colher alegria? Você acha que você vai colher felicidade? Você vai colher paz?
depois de que você desejou o mal, que você fez o mal, que você pecou, que você, conhecendo todos os juízos de Deus, conhecendo o que está escrito na palavra, conhecendo os mandamentos, sendo um católico, sendo um cristão, que teve uma experiência com Cristo, que te mostrou que o pecado é desgraçado, é maldito, que fere a Deus e que mata você. Mesmo assim, você escolhe o pecado. Eu escolho o pecado. Meus irmãos, há um mês atrás, eu fui me confessar terrivelmente, sabe? Pecado é uma desgraça que tira a nossa alegria, como está escrito aqui. Fugiu-nos a alegria dos corações. E quando a gente vai pecar, o demônio tira todo o temor do nosso coração. E quando a gente vai se confessar, o demônio coloca na nossa cabeça de que nada é pecado, tudo é relativizado, sabe? Não tem problema a gente fazer nada. Então, eu fui me confessar, e na hora que o sacerdote me deu a absolvição, eu te absolvo dos seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai em paz. E que Deus te abençoe. Nossa, sabe, eu senti uma graça tão tremenda de Deus, sabe? Graça é graça, não é mérito, sabe? É graça de Deus, não é mérito do sacerdote, não é mérito meu, é graça de Deus. A paz de Cristo encheu meu coração de uma forma que eu nunca tinha experimentado, sabe? Porque muitas vezes, quando Jesus se encontrava com as pessoas, como ele se encontrou com aquela pecadora, ele falou: ninguém te condenou? Ela disse: não. Ele disse: nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Imagina, não tornes a pecar. Imagina a paz que encheu o coração daquela mulher, a alegria de saber que Deus te perdoa, de que Deus não te condena, de que Deus te ama, de que Deus te quer da situação que você tiver, mas você precisa voltar para Ele. E na hora que eu me ajoelhei na igreja depois de me confessar e fui rezar, a paz de Cristo me encheu de uma forma, sabe? Porque muitas vezes a gente anda estressado, a gente anda preocupado, a gente anda revoltado, a gente anda com a cabeça em tantas coisas. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e por causa dessa preocupação já gera um estresse, e tem uma pressão psicológica, tem uma opressão maligna, tem uma depressão do mundo, e a gente vai andando de cabeça baixa, olhando para baixo, pensando que as coisas vão dar erradas, e já plantando pecado, já porque já uma coisa não deu certo, já joga tudo pro ar, e já abandona, e já quer desistir de tudo, e isso vai gerando uma reviravolta dentro de nós, e fala: não adianta nada continuar com Deus, e não adianta nada lutar pela santidade, não adianta nada porque eu sou fraco, porque eu nunca vou conseguir vencer, porque eu sou assim mesmo. E a gente vai se entregando à lamúria, sabe, ao pecado. E a única forma de que a gente esquecer, de certa forma, tudo isso é se entregar ao pecado. E eu me entreguei ao pecado em conta de tantas coisas que acontecem a mim e a você, e eu acredito que você também muitas vezes fez isso, mas que graça tremenda quando Deus traz ao nosso coração arrependimento, meus irmãos. A paz que eu sentia quando eu me entreguei ao pecado foi um momento passageiro, porque você planta vento, você planta desgraça na sua vida, você planta tristeza, você perde os bens que Deus te deu, você perde as promessas, você quebra a comunhão com Cristo, você perde tudo, tudo. O pecado te rouba a alegria, te rouba a paz, te rouba a felicidade, te rouba a confiança, te rouba a fé. E depois, quando você tenta voltar, você não se sente arrependido. E por isso que nessa formação de hoje eu quero convidar você a pedir o arrependimento a Deus, pedir a conversão, pedir uma contrição perfeita. Essa graça pela intercessão da Virgem Maria. Pedir a contrição de coração, o profundo arrependimento, reconhecimento dos nossos pecados, para que a gente possa se confessar e o sacerdote possa nos dar essa absolvição e o nosso coração possa se encher de paz. Essa é a minha vontade para você. Esse é o meu desejo mais profundo, que você possa ser envolvido pela paz de Cristo. A
aquela paz que São Paulo disse, sabe? E no capítulo 4 de Filipenses, no versículo 6 e 7, meus irmãos. Não vos inquieteis com nada. Ele coloca um ponto de exclamação. Você que está inquieto, sabe? O pecado que tira a sua quietude, o pecado que tira a sua paz. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações mediante oração, as súplicas e ação de graças. Oração, súplica e ação de graças. E olha no versículo 7. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar os vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, nós precisamos disso na nossa vida urgente. O pecado já tem roubado demais dos nossos bens, do nosso tempo, da nossa energia, das nossas capacidades. E aquilo que está escrito no mandamento, amar a Deus com toda a força, com todo entendimento, a gente tem dedicado ao pecado. Então a gente precisa se converter, a gente precisa se arrepender. E essa é a graça que nós pedimos, para que não nos inquietemos com nada. E isso só pode ser possível através de apresentando a Deus as nossas preocupações com súplicas, orações e ação de graças. E então a paz dele vai nos encher. É isso que nós queremos pedir. Nessa noite, Senhor Jesus, a tua palavra garante que se nós não nos inquietarmos com nada e apresentarmos todas as nossas preocupações a ti com oração, súplica e ação de graças, a tua paz, a tua maravilhosa paz vai envolver todo o nosso ser e guardar os nossos corações em ti. Por isso nós queremos apresentar a ti, Senhor. Você que está aí também assistindo nesse momento, apresente tudo o que te inquieta, tudo que tira a sua paz, todo o pecado que você está vivendo, toda a tristeza, toda a depressão, opressão, pressão, todas as suas preocupações, apresenta agora para Deus. Eu quero apresentar a ti, Senhor, todas as dificuldades que eu tenho passado, todos os problemas que eu tenho enfrentado dentro da minha casa, com a minha família, com os meus amigos, com a minha caminhada, Senhor. Como tem sido difícil caminhar e permanecer firme na tua graça. Como tem sido difícil lutar contra o pecado e não me entregar ao pecado, Senhor. Como tem difícil lidar com tanta coisa, Senhor. Mas eu quero apresentar a ti todas e cada uma dessas situações, Senhor. Eu, em particular, aqui, você vai apresentando aí nessa oração a sua situação particular. Eu aqui apresento a situação do meu matrimônio, meu casamento que vai acontecer mês que vem. Todas as coisas que envolvem o meu casamento para que aconteça conforme for da tua vontade, Senhor. Eu apresento a ti. Apresento a ti a minha noiva, apresento a ti a nossa vida, apresento a ti a nossa casa, apresento a ti o nosso futuro, apresento a ti a família que queremos constituir com a tua graça, que a tua vontade possa sobrepor, não sobrepor, né? Mas que a tua vontade possa prevalecer sobre tudo, Senhor, porque o Senhor é o Senhor de tudo. Apresento a ti preocupações com relação ao meu trabalho, com relação à minha família, para que a tua graça envolva e encha todas essas situações. Eu quero te agradecer, Senhor, te dar graças, porque eu sei que o Senhor cuida de tudo, porque o Senhor está no controle de tudo, porque o Senhor tem o melhor para mim, porque o Senhor é o meu Deus e eu sou o teu servo, porque o pecado não tem poder sobre a minha vida, porque o teu sangue me purifica de todo pecado, Jesus. Porque o teu Espírito me enche, Senhor. É o teu Espírito que me dá alegria. O teu Espírito que me dá felicidade. O teu Espírito que satisfaz a ânsia, o vazio que existe na minha alma. Eu te agradeço, Senhor. Eu te dou glórias, graças e louvores. Porque em ti eu sou mais que vencedor. Esse meu irmão e essa minha irmã também, em nome de Jesus, é mais do que vencedor. Que a Virgem Maria cuide das suas intenções. São José interceda pela nossa família e que Cristo, com a sua cruz, nos liberte de todo pecado
Eis a cruz do Senhor, fugiu potências inimigas, porque venceu o leão da tribo de Judá, da estirpe de Davi. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.